padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos nos deixar aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, nos interpelar pela força da palavra santa de Deus. É na medida em que cada um de nós, seja qual for o estado ou a condição, nos deixamos interpelar pela palavra de Deus, é que brota em nós e aumenta em nós a luz da consciência de que somos vocacionados e vocacionadas, chamados a uma resposta no coração do nosso mundo. Por isso, lembra aqui o que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Reflitamos, irmãos e irmãs, e nos preparemos para acolher atentamente a palavra de Deus, o que vem refletido no Tratado sobre Adoração e Espírito e Verdade de São Cirilo de Alexandria, quando retoma esta passagem evangélica. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, se alguém quer ser meu discípulo, siga corajosamente o mesmo caminho de sofrimento que segui, percorra e ame o mesmo caminho, então permanecerá comigo e comigo habitará. Na verdade, rogava a Deus por nós, quero também que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou. Meu irmão, minha irmã, estamos com Cristo, mesmo quando habitamos nesta terra, vivendo não segundo a carne, mas segundo o Espírito, esforçando-nos por permanecer naquilo que lhe agrada. Encontramos no livro dos Números uma imagem dessa realidade. Quando o Santo Tabernáculo foi armado no deserto, uma nuvem o encheu. E Deus ordenou aos filhos de Israel que caminhassem e se detivessem com a nuvem, respeitando cuidadosamente os tempos estabelecidos para as partidas. Depois, aos que foram tentados pela preguiça, fez compreender como era perigoso transgredir aquela norma. De fato, quem está no início do caminho precisa ser ensinado e iluminado para chegar ao conhecimento de Deus. Mas quem está mais adiantado e iluminado pela fé tem necessidade de proteção e auxílio para enfrentar com coragem a luta da vida presente e o peso do dia. Realmente, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando a nuvem se movia, o tabernáculo partia também, e com ele os filhos de Israel. Assim segue a igreja por toda parte a Cristo, e a santa multidão dos fiéis nunca se afasta daquele que a conduz à salvação. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Amado e amada de Deus, este é o nosso desafio na nossa condição de vocacionados e vocacionadas, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, aprender a lógica do Evangelho. Por isso é que precisamos todo dia proclamar a palavra e escutá-la, acolhendo-a amorosamente, para que em nós, pela força da graça e também com a ajuda da nossa inteligência, nós possamos aprender esta lógica, que é uma lógica que nos desafia porque é uma lógica paradoxal. Ao contrário, se alguém, diz o Senhor, quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ao dizer assim, o Senhor está exatamente dizendo que é preciso que cada um de nós volte para si mesmo e se veja, porque muitas vezes temos facilidade de ver os outros, de apontar nos outros aquilo que os outros são e como os outros não deveriam ser, e perdemos esta competência para conosco mesmo. Por isso exageramos, por isso os extremismos, por isso os fundamentalismos, por isso
os grandes ataques, ao invés de construir como é próprio de quem é cristão e seguidor de Cristo, na paz, na concórdia e no diálogo. Por isso precisamos aprender essa lógica, uma lógica que nos desafia existencialmente quando o Senhor nos diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E adverte-nos: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Esta lógica é a lógica do amor, a lógica do Filho do Homem, que obedece ao Pai e oferece a sua vida por amor de todos, mostrando-nos que a nossa conduta, portanto, tem que ser a carteira de identidade e a expressão mais profunda do nosso compromisso de amor. Meu irmão, minha irmã, precisamos, portanto, construir sempre um fecundo caminho espiritual para estarmos à altura desta nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulos de Jesus, como nos indica o cântico espiritual de São João da Cruz ao comentar. A alma unida e transformada em Deus, respira em Deus para Deus, com profundíssima aspiração semelhante à divina que Deus, nela presente, respira em si mesmo. É este seu modelo. Tanto quanto entendo, foi isso que o São Paulo, o apóstolo, quis dizer com estas palavras: porque sois filhos, enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abá, Pai. É o que se dá com os perfeitos. Não é de admirar que a alma possa realizar coisa tão sublime. Se Deus lhe concedeu o favor da união deiforme na Santíssima Trindade, porque pergunto, será incrível que ela possa realizar sua vida de inteligência, conhecimento e amor na Trindade, unida à própria Trindade, assemelhando-se ao máximo a ela e atendo nela como viver o próprio Deus? Nenhuma capacidade ou sabedoria poderá expressar melhor como isso se faz do que as palavras do Filho de Deus pedindo para nós este sublime estado e lugar e prometendo que seríamos filhos de Deus. Assim ele rogou ao Pai: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou estejam eles comigo, realizando por participação aquilo mesmo que faço. Supliquemos a Deus a graça, desta graça, para que nós possamos de verdade ser instrumentos do amor de Deus na lógica do Evangelho no coração do mundo, ajudando o mundo a aprender a abrir-se a este amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.